Olá, bem-vindos ao terceiro episódio desta série sobre robótica industrial. Hoje vamos falar essencialmente de programação e vamos tentar mudar a forma tradicional, ou seja, um operador numa empresa, engenheiro, seja lá o que for, normalmente utiliza uma coisa destas, uma consola, para programar um braço industrial numa célula. Nós hoje vamos fazê-lo de três maneiras diferentes. Primeiro, aproveitando as capacidades que existem normalmente nas empresas. A facilidade de acesso a software gráfico de programação, de CAD. Hoje pegamos nesta célula mais ou menos aqui modelizada, vamos modelizá-la no PC e vamos programá-la a partir do PC e gerar os movimentos para esta, será uma tarefa simples de paletização, gerar a programação para fazer com que este robô faça esses movimentos. Depois vamos brincar, entre aspas, é uma brincadeira séria, com aquelas coisas que vocês utilizam, as pessoas estão mais habituadas para utilizar em jogos. Esta é uma das mais comuns no mercado, uma Wii, uma consola Wii. Vamos usá-la para fazer a mesma tarefa, comandando o robô com este interface. A ideia é não ter necessidade de conhecimentos em CAD, mas só com os gestos. Toda a gente sabe o que é uma tarefa de paletização, com gestos fazer exatamente a mesma programação. Depois, queríamos fazê-lo com voz. Tudo isto são métodos naturais de programação. Gráfico, com movimentos pessoais e com voz. Com voz, eu queria desagregar um pouco o problema. E então, primeiro vou usar uma plataforma móvel, que nós adaptamos, e vamos ver como é que se utiliza a voz para comandar aquela plataforma. Basicamente, mexer a plataforma, movimentar as suas características multimédia, tem um pequeno braço também associado à plataforma, e vamos ver como é que se constrói uma linguagem, como é que se usa essa linguagem para comandar uma estrutura robótica, para depois, no próximo episódio, falarmos especificamente de utilização de voz para a programação destas coisas que são usadas para produzir. Tal como o professor Norberto referiu, vamos então agora demonstrar como podemos programar e controlar um robô industrial a partir de uma interface de CAD. Neste caso, temos aqui um modelo de CAD simplificado que representa esta célula robótica real. No fundo, o que pretendemos é adquirir informação do CAD e usar essa informação para programar e controlar o robô. Ou seja, neste caso, pretendemos demonstrar de uma forma simples uma operação de paletização, ou seja, movimentar objetos de uma posição para outra, e isto totalmente feito a partir desta interface de CAD. Ou seja, podemos começar por pegar uma peça, adquirir aqui a posição que pretendemos para o robô, adquirir a orientação que pretendemos para a ferramenta do robô e movimentar o robô para essa posição. Nesta aplicação também podemos definir vários parâmetros associados ao robô, tal como a velocidade, tipo de movimento, etc. Ou seja, isto é uma interface real que faz a ligação entre homem e máquina e, neste caso, um software de CAD comercial hoje em dia muito acessível às pessoas e disponível nas empresas. Ou seja, agora que movimentamos o robô, vamos mover esta peça verde, que exemplifica aquela pequena caixa, da posição onde ela está para outra posição diferente. Esta aqui neste caso, como podem ver. Vamos selecionar então aqui a posição que desejamos, adquirir essa posição e enviar o robô para essa posição. Tal como referi, podemos alterar vários parâmetros do robô, um deles é a velocidade. Neste caso estamos a trabalhar com uma velocidade moderada para não haver questões de segurança. Uma outra questão que gostaria de referir tem a ver com o facto de, ao nós adquirirmos estas posições, podemos guardá-las no nosso computador e criar um programa do robô que depois poderemos usar várias vezes, quando quisermos, temos esse programa disponível. Ou seja, o que quero com isto dizer é que o utilizador não precisa de pegar na consola do robô e programar o robô com a sua linguagem específica, mas pode, através desta interface de CAD, fácil de usar ou relativamente fácil, pode criar o seu programa do robô de uma forma fácil, intuitiva, no fundo, mais acessível. Vamos então agora baixar esta pequena peça.
robô vai então colocar a peça na mesa. Nós vamos largar o vácuo, retirar o vácuo do robô. Ok, e vamos voltar a subir o robô. Como viram, tudo isto é feito de uma forma muito simples, apenas usando esta interface de CAD e esta pequena interface criada por nós, que é muito fácil de utilizar. No processo anteriormente demonstrado, partimos de um modelo de CAD já previamente desenhado. No entanto, pretendemos demonstrar como é fácil alterar este modelo, introduzir novos objetos, alterar a posição de alguns objetos que ele contenha. Para isso, basta-nos inserir uma nova peça, uma qualquer, por exemplo, podemos exemplificar com esta peça verde, podemos inseri-la aqui, podemos alterar-lhe a orientação e podemos ser mais rigorosos e dizer que esta peça está assente na mesa. Como podem ver, isto é um processo simples e de certa forma intuitivo, que não requer grandes conhecimentos técnicos. Como podem ver, eu posso movimentar aqui a peça e de uma forma simples, bastante clicar nessa mesma peça, levar o robô a essa posição. Tal como podemos programar o robô a partir de um software de CAD, também o podemos fazer usando gestos. Neste caso, vamos usar este comando da Wii, que está hoje acessível a qualquer pessoa a um baixo custo, e usá-lo para capturar os movimentos feitos pela mão humana. Este comando é composto por uma câmara de infravermelhos, que nós não vamos usar, e também por um sensor de movimento, que é um acelerómetro de 3 eixos, que nos ajuda a captar o movimento da mão humana. Por outro lado, existe também um acessório, que é este joystick, que nós podemos também utilizar para controlar o robô. Ou seja, nós podemos começar por pegar uma peça e, tal como fizemos no CAD, levar essa peça a uma dada posição. Vamos agora deslocar a peça um pouco mais para baixo. Como podem ver, de forma simples, nós podemos levar a peça para onde quisermos, movimentá-la, rodar, etc. Isto é feito com uma rede de neurónios artificiais que nós utilizamos para reconhecer os gestos que estamos a executar. Neste caso, para movimentar o robô para a esquerda fazemos este gesto, para a direita este gesto, para cima este gesto, as rotações fazendo estas posturas da mão. Ou seja, como podem ver, posso baixar a peça, subir e levá-la até uma outra posição. Ou seja, desta forma o utilizador consegue controlar o robô, levá-lo às posições onde quer, sem que se ter que preocupar com a linguagem que o robô usa para ser programado. Sendo esta, muitas vezes, um pouco difícil de apreender. Neste caso, agora podemos, de uma forma simples, ajustar aqui a peça à posição que queremos e largar a peça e repetir o processo para uma outra aplicação quaisquer. O último interface de que vamos falar é uma interface de voz. E para desagregar um pouco este problema do controle de robôs industriais, eu ia fazer uma pequena demonstração, falando um pouco das possibilidades que temos
usando uma plataforma móvel, e depois no programa seguinte faríamos um programa mais técnico sobre comando de robôs industriais com voz. Esta plataforma móvel é uma adaptação de uma plataforma comercial ao qual nós fizemos várias alterações. Basicamente é um robô que tem 2 motores, 2 rodas, com direção elétrica, vários sensores a toda a volta do robô, portanto sensores de ultrassons e sonares, a possibilidade de ligar o robô através de rádio, portanto uma rede wireless, tem um computador de bordo que se consegue ver aqui por baixo desta pequena plataforma, uma pequena placa de um portátil já desativado, tem um pequeno braço com uma câmara, este braço tem movimento lateral e para cima e para baixo, tem sensores de movimento, portanto um conjunto de, os sensores estão a toda a volta, portanto um conjunto de sensores que permite brincar, digamos, com esta plataforma e demonstrar, eu escolhia porque ela, como é muito versátil, permite demonstrar o que eu quero relativamente a esta questão da voz. O reconhecimento de voz é feito por um computador, nós temos ali o ecrã, está a correr um motor de voz, esse motor de voz foi desenvolvido em Portugal pela Microsoft, portanto corre nos sistemas operativos do Windows, e nós fizemos pequenas adaptações para trabalhar no formato que nos interessa, ou seja, nós aqui queremos usar a voz para comandar máquinas. Isto significa que, a primeira coisa a fazer é, a máquina tem que ter uma forma de ser interessada. Nós fazemos o nome da máquina. Esta máquina tem um nome, já vou usá-lo, e portanto, eu quando quero aceder às funções dessa máquina, digo o nome da máquina, a seguir qual o comando que quero executar. O comando pode ser, neste caso, de um robô móvel avançar, recuar, andar para a esquerda, para a direita, mexer na câmera, tirar fotografias, fazer vídeos, todas as capacidades, saber como é que estão os sensores, se ele está a detectar alguma coisa ou não, já vamos ver aquilo no interface aqui do robô. Portanto, existe um comando e a seguir do comando, esse comando pode admitir parâmetros. Por exemplo, tudo que tenha a ver com o movimento, implica, por exemplo, velocidade mais elevada, mais lenta, enfim. Portanto, o software foi preparado para seguir esta sequência. Um nome, um comando e os respectivos parâmetros. Tudo que seja dito, eu neste momento estou a falar, tudo que seja dito para além disso, ele não reconhece. Eu estou a falar, não disse a palavra-chave, que é o nome do robô, portanto ele está a analisar o meu discurso, mas, obviamente, tudo o resto está desativado. Este sistema, que eu também utilizo com os robôs industriais, permite utilizar 2 tipos de língua. A língua portuguesa, que é aquela com que vamos arrancar, e a língua inglesa. Isso significa que esta estrutura tem que existir sob a forma de uma gramática, digamos assim, que permita ao reconhecedor de voz ir pelas várias etapas, estas etapas que não são mais do que máquinas de estrada. Este robô, portanto, o que é que nós esperamos que faça um robô móvel? Que seja capaz de andar para a frente e para trás, mas vamos tentar não deitá-lo abaixo desta estrutura, está aqui para facilitar este programa. Andar para trás e para a frente, vamos tentar virar e tal, vamos demonstrar aqui 2 ou 3 facilidades e depois tentar fixar-nos um bocadinho nos detalhes de voz. Só como ainda apresentação, eu tenho ligado a mim um simples microfone. Este é um microfone vulgar que se compra num centro comercial qualquer. Tem a única limitação, ou a única vantagem, digamos assim, não é limitação, é vantagem, é de que tem supressão de voz, supressão de ruído. O que significa que se habitua ao ruído que temos no ambiente. Isso é importante porque em ambiente industrial vamos ter vários tipos de ruído, mas ele é normalmente estável, ou seja, é contínuo. Vamos então fazer uma pequena demonstração. Este é o interface que temos a suportar o reconhecedor de voz. É um programa feito em C#. Basicamente está organizado desta maneira. Este ecrã está organizado desta maneira. Tem a parte de reconhecimento de voz aqui neste canto. Temos leituras dos sensores, dos vários sensores do robô, e que permite mostrar as suas respectivas leituras, a câmera, que neste momento está desativada, controle do movimento, controle de velocidade, identificação do robô, um live counting que permite saber se o robô está vivo e em boa saúde. Bom, o que nós vamos aqui ver neste pormenor é a questão do controle de linguagem. Neste momento temos ativo a versão portuguesa, portanto o reconhecedor português e uma voz portuguesa. O que ele está a identificar-se é esta gramática feita em XML e que tem, digamos, os comandos básicos que eu queria demonstrar com este robô. Foi feito para este programa. É um XML muito simples. A qualquer altura podemos aumentar o número de comandos, diminuir o número de comandos, como entendemos. Obviamente existe uma versão também uma versão em português e uma versão em inglês que é trocada com a voz. Quando falamos para o robô, ele começa a identificar, digamos, as palavras que estamos a dizer.
E quando atinge um grau de confiança muito interessante, aqui é superior a 80%, é que considera que foi feita a identificação do comando válido. Eu vou começar a falar com ele em português. Tagarela, olá. Olá, eu sou a Tagarela. Atualmente eu falo inglês e português. Esta é a mensagem de reconhecimento que me permite saber se o sistema está ativo. Neste momento ele não está a ser atuado. Ou seja, sempre que o motor de voz reconhece uma sequência válida, envia o respectivo chamada para o sistema operativo que está a correr nesta máquina. Ou seja, nós temos software aqui a correr que reconhece a voz. Sempre que um comando é reconhecido, é enviada a chamada local para um sistema operativo que construímos e que está a correr portanto, no robô móvel, portanto, no seu computador de bordo. Vou agora ativar, no fundo é ativar esta sequência toda e vou dizer Tagarela inicia. Pode repetir, mestre. Isto significa que o comando não foi entendido. Ele, quando não entende o comando, volta-me a dizer. E eu não disse o comando correto. O comando era Tagarela inicializa. Inicializado, mestre. Tagarela avança. Ok, mestre. Neste momento está a avançar com uma determinada velocidade. Vou-lhe dizer para parar. Eu normalmente utilizo uma palavra em inglês também. O importante aqui ver é que ele tenta várias sequências e que só quando reconhece uma sequência que tem nome do robô, comando e parâmetros é que o faz avançar para o robô. Vou dizer Tagarela stop. Ok, mestre. Talvez andar para trás ou virar à direita. Tagarela direita. Tagarela direita. Ok, mestre. Tagarela direita. Ok, mestre. Tagarela recua. Ok, mestre. Tagarela esquerda. Ok, mestre. Tagarela stop. Ok, mestre. Tagarela câmara. Não me lembro dos comandos. Portanto, vou à gramática, é uma coisa boa. Vou aqui à gramática em português e, portanto, saber quais os comandos que eu utilizo para mexer nesta câmara que tem este braço tem uma pequena câmara que me permite fazer multimédia e, por exemplo, ver para onde o robô está a andar. Por exemplo, esta câmara está a mostrar o que está à frente do robô neste momento no software. E ele permite uma data de comandos. Por exemplo, subir a câmara, descer, virar à esquerda, virar à direita. Eu posso dizer Tagarela câmara sobe. Tagarela câmara desce. Ok, mestre. A imagem está a descer. Eu estou a fazer a imagem não live, mas imagem com um refresh de 5 segundos e, portanto, me permite... Normalmente, numa tarefa destas, que é relativamente lenta, não é necessário ter uma imagem live, que ocupa muita largura de banda. Estamos a falar de uma rede wireless. Portanto, mandar um feed de vídeo para o computador ocupava muita largura e não vale a pena estar a fazer isso. Tagarela câmara esquerda. Ok, mestre. Portanto, eu estou a mexer na câmara e permite-me regular, digamos, o funcionamento da câmara. Posso agora, por exemplo, mandar avançar outra vez e depois faríamos uma paragem e mudaria de língua, por exemplo. Tagarela avança. Ok, mestre. Tagarela stop. Ok, mestre. Tagarela língua inglesa. Hello, English is now active. Neste momento temos... Hello, I am Tagarela. I currently speak English and Portuguese. Neste momento temos o reconhecedor inglês a falar, com uma voz inglesa. Tagarela initialize. Initialized, master. Tagarela forward. Okay, master. Tagarela stop. Okay, master. Tagarela backward. Okay, master. Tagarela right. Okay, master. Tagarela stop. Okay, master. As mesmas funções que existem em português também existem em inglês, obviamente usando a língua inglesa, e, portanto, aqui basicamente o que é que está em causa? Formatação de um motor de voz para trabalhar dentro deste dispositivo, dentro deste conceito, ou seja, sempre identificando uma máquina. Se fizermos o paralelismo para um robô industrial, podemos dizer que cada robô terá que ter um nome, e pode ser um nome associado a uma pessoa, à sua tarefa, o que for. Depois, um comando e depois os parâmetros associados ao comando. Por um lado, colocar o motor de voz a trabalhar desta forma, removendo tudo o resto.
Tudo o resto que é desenvolvido pelos fabricantes de motores de voz para trabalhar com dicção, por exemplo, trabalhar em softwares de processamento de texto e coisas desse género, são removidas do motor de voz porque não são necessárias. Depois é necessário perceber que o sítio onde é feito o reconhecimento de voz tem que enviar comandos para, digamos, o software mais operativo que está na máquina e que normalmente está perto da máquina ou faz parte do controlador da máquina. Há uma distinção bem clara. Um computador onde é feito o reconhecimento de voz, um outro que está na máquina onde corre o software relativo à própria máquina, que explora as suas funções. E um meio de comunicação. Neste caso, um meio de comunicação é o wireless. O objetivo aqui é de colocar desta forma, sabendo que todas as aplicações industriais utilizam um servidor, um PC ou algo que comanda a aplicação, seja onde ela estiver. Pode ser um PC que está perto da máquina, como no caso dos exemplos que viram há bocado. Pode ser um servidor que está longe da máquina, mas ligado por rede a essa máquina. Portanto, nós temos sempre um sítio onde colocar o motor de reconhecimento de voz e depois associar-lhe funções. Quais são as funções que eu estou interessado? Obviamente não são estas de utilizar a voz como se fosse um joystick mais avançado, para dizer à máquina vai para aqui, vai para ali. Não, é fazer com que a voz possa ser usada como meio de programação. No programa que vão ver a seguir, portanto no próximo, quarto episódio, nós vamos usar a voz para ditar ao robô, portanto comandar ao robô instruções e fazer com que ele gere o código e o execute. Portanto, teremos coisas do género, faz isto, assembla o programa faz download do programa no controlador e executa. Será um pouco assim. Eu quis, neste programa, demonstrar-vos como é que é relativamente simples explorar estas facilidades, para depois, no programa seguinte, sermos tecnicamente mais evoluídos nesta questão. Bom, neste programa estivemos a falar sobre interfaces homem-robô e vimos alternativas ao método tradicional de programação de robôs industriais, fugindo um pouco àquela ideia de programação usando uma linguagem muito específica de uma determinada máquina. Viram formas de programação usando CAD, portanto, programação gráfica, mais sugestiva e acessível a todos as pessoas que trabalham nesta área, todas elas têm formação nesta área do CAD. Viram formas de programação utilizando dispositivos comuns para PCs, para computadores pessoais. Vimos uma forma de comando por voz. Nós hoje tentamos ver só como é que ela podia ser usada. No próximo programa o objetivo é mostrar como é que a voz pode ser usada para programar uma máquina, gerando código e mostrando o detalhe. Neste programa tivemos a colaboração do engenheiro Pedro Neto, que é engenheiro mecânico e é aluno de doutoramento do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, especificamente nestas áreas de utilização de interfaces diferentes e mais acessíveis para homens programarem robôs industriais.